Em hebraico, a palavra garçá aqui está no sentido de quebrar, tá? Ele traz aqui como que essa palavra aparece no Talmud. E é muito interessante, porque em aramaico tem que viajar muito, mas tudo bem, espero não ter que viajar tanto. Por volta do ano 900, sei lá, da Era Comum, talvez antes, 800, que seja, ou 1000, não vai fazer muita diferença. Na Espanha, havia um ministro do sultão da Espanha. O sul da Espanha foi conquistado pelos árabes, tá? Então, havia lá um sultão, havia um califa, enfim, e ele tinha um assistente, um conselheiro que era judeu, e que numa época realmente ocupou um cargo muito importante, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, útil e tal. O nome dele era Rab Hizdai ibn Shaprut, tá? Esse é o nome dele, tá? Shaprut, eu não sei se é árabe, mas a tradução seria Yitzhak. Era o começo da época áurea. A idade de ouro da Espanha, exatamente. Tá? Isso, tá. Então, esse Rab Hizdai ibn Shaprut tinha um assistente de hebraico. Ou seja, como ele era uma pessoa proeminente também na comunidade judaica, graças aos contatos que ele tinha com o califa, ele ajudou Yehudim em toda, não só na Espanha, como aonde ele podia ajudar, em termos assim, ele tinha contato com os reis. O califado se estendia por todo o norte da África, Oriente Médio, então ele de uma certa forma podia ajudar longe, tá? Então, só para você ter uma ideia, nessa mesma época havia um reino chamado Reino de Khuzar. Reino de Khuzar, Khuzari, exato, ele ficava no sul da Rússia, um pedaço da Rússia europeia, sul da Ucrânia, Cazaquistão e um pedaço por lado de lá, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Tá? Era um reino bastante grande. Esse reino se converteu ao judaísmo. Muito interessante. A história toda é muito interessante, tá? Rab Hizdai ibn Shaprut, do outro lado do mundo, vamos dizer assim, lá em Espanha, isso. Então ele ficou, isso. Então Rab Hizdai ibn Shaprut ficou sabendo do reino de Khuzar, levou 2 anos para fazer contato com eles, até que ele conseguiu mandar alguém chegou, alguém foi, alguém voltou, isso aqui, enfim, tudo bem. Então ele conseguiu cartas, como eles se converteram, como chegou nisso, muito bem. Então, esse Rab Hizdai ibn Shaprut contratou um grande conhecedor de hebraico da Espanha, um judeu espanhol, me foge agora de onde, chamado Menachem. E esse Menachem, na época dele, escreveu um grande dicionário de termos da Torá, chamado Mahberet Menachem. O Rashi, inclusive, menciona ele várias vezes, porque ele ele explica profundamente as palavras, a relação entre as palavras, os sentidos das palavras, muito bem. Esse Menachem cresceu, foi educado na Espanha, e ele tinha uma forma de encarar o hebraico. Para ele, hebraico tinha que ser, o estudo de hebraico tinha que ser puro. Ele era, nesse sentido, puritano, tá? Ou seja, ele não queria misturar hebraico com nenhuma outra língua. O hebraico não era o falado, era a língua Do sagrada. Tanakh, exato. Tá. Tem que diferenciar isso. Nesse meio tempo, nessa época, apareceu na Espanha um outro grande estudioso de hebraico, chamado Dunash ibn Labrat. Tá? Não me pergunta como é o nome dele em hebraico, eu acho que é Adonial, Adonim, uma coisa assim. Mas o nome dele era esse, que foi aluno do Rav Saadia Gaon, um dos grandes sábios da Babilônia. Tá? Veja bem, aí eu teria que viajar mais um pouco, porque Rav Saadia Gaon, o nome dele completo é Rav Saadia Al-Fayumi, ou seja, ele nasceu no Egito,
do Egito ele foi para Bagdá, enfim, se tornou um grande Gaon, tá bom. Então Rav Saadia Gaon, que também escreveu um dicionário de hebraico, para explicar as palavras da Torá. Tá? Então Rav Saadia Gaon partiu do seguinte princípio: a Torá, o mundo foi criado em hebraico, mas as línguas depois se espalharam, depois da Torre de Babel, tá? E elas se espalharam a partir do hebraico. Ou seja, as línguas que existem, até pelo menos as mais antigas, foram uma distorção do hebraico original. Então você pode, de alguma maneira, resgatar, às vezes, uma palavra que você não conhece muito bem em hebraico, talvez uma língua semelhante. Quais são as línguas semelhantes? Árabe e aramaico, que são próximos do hebraico. Às vezes você consegue entender o sentido do hebraico a partir de palavras semelhantes. Vou dar um exemplo. Tá? Hoje em dia, a gente usa aramaico com alguma, não muito, alguma frequência. Exemplo, no jardim de infância, quando ensinam, sei lá, as morotas ensinam para as crianças, tá, como chamar pai e mãe, então eles falam o quê? Abba e Ima. Então, Abba e Ima é aramaico, não é hebraico. Av, Em. Em hebraico é Av e Em. Em aramaico é Abba e Ima. É próximo, que nem árabe, tá? Abu, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Como tem uma certa semelhança, em alguma coisa você pode comparar de uma língua para outra, de uma certa forma. Tá. Esses dois grandes estudiosos de hebraico entraram num conflito, literalmente, tá, na corte lá do Rav Hidai Bishaprut. Saiu uma polêmica que durou gerações, que os alunos de cada um deles continuou nessa discussão se pode usar, não pode usar. Tá, muito bem. Por que eu entrei nisso tudo? Porque a palavra garçá tem um sentido também em aramaico, que é uma espécie de... Garçá, a gente falou até agora que é triturar, quebrar. Muito bem. Então, minha alma está quebrada por causa da ansiedade, por causa de uma coisa, por causa de outra coisa, ou porque os desejos me quebram a alma, ou porque eu estou ansioso por poder fazer mais mitzvot o tempo todo. Tudo bem. Mas a ideia do quebrar aqui tá mais ou menos igual nos dois. Muito bem. Aqui ele traz que garçá em aramaico, tá, é estudar. Longe, né? Estudar assim por um tempo prolongado, longamente, tá? Qual é a relação? Tá interessante? A gente usa uma linguagem parecida em português. Fulano devora livros. Sim? Quando se diz esse tipo de coisa, a gente compara a ideia de estudar com a ideia de comer. Tá. Tem um certo sentido, porque você, quando come, bota para dentro, quando estuda, você também bota para dentro. Tá. Num certo sentido, tá. Aqui a relação é que quando você estuda, você mastiga e vai triturando aquilo, a ideia até ela ficar, sim, até você poder digerir, absorver, tá? Então tem uma relação meio longe, meio distante, tá? Mas tem, tudo bem. Então ele diz o seguinte: uma pessoa, a Gemara traz o seguinte: a pessoa deve deve estudar, por mais que talvez ela esqueça. Ligros inish af algav de mishtakach, ou do mishkach, tá? Por mais que a pessoa não tenha uma boa memória, não para de estudar. Volta e repete, tá? E ele fala, af algav de lo le de maika amar. Talvez até, se você não entender totalmente aquilo que você está estudando, vale a pena estudar. Estuda, não para de estudar. Só porque não entendeu tudo, não para de estudar, tá? Muito bem. Aí ele diz, da onde a gente aprende isso? Garçá nafshi letava espaçu, tá? Ou seja, e aí ele vai para o outro lado. Minha ansiedade de estudar faz com que eu quebre as coisas e volte, triture mais uma vez, mastigue mais uma vez, e mastigue mais uma vez, mastigue mais... Isso, fica ruminando, exatamente.
A tá? todo tempo, quer dizer, o tempo todo ele está ali Isso. Então, assim, digerindo. por né? mais que eu talvez não consiga me aprofundar muito, mas só o fato de eu voltar e... Exemplo simples, Parashat Shavua. Todo ano você estuda Parashat, tá? Ah, mas eu já estudei o ano passado. Seder de Pesach. Ah, eu já fiz o Seder do ano passado. Já li tudo isso. Lê de novo. Alguma coisa vai entrar, alguma coisa nova vai aparecer. Então, a ideia é de não para de mastigar só porque ainda não conseguiu plenamente digerir, tá? Contrário, vai mais, tá? Muito bem, então assim... Dá para entender agora. Isso, tá. E aí ele coloca assim, o que significa então o tempo todo, ele mishpatecha bechol et, o tempo todo. Então ele diz aqui, interessante, Urashi, o que eu falei agora é Urashi na Gemara, no Talmud. E esse é Urashi aqui, que está explicando o mesmo passuco, só que lá no Talmud está tratando de estudo, então ele traduz em termos de estudo. Aqui ele traduziu em termos de desejo, de quebrar a alma quebrada pelo desejo. Tá? Muito bem. Aqui ele segue dizendo o seguinte: a Torá é diferente de outras coisas. Em outras sabedorias, se eu não entendo, não me dá vontade de continuar estudando. Para que eu vou estudar uma coisa que eu não entendo? Tá? Não me leva a nada. Em relação à Torá, a gente diz, não é a mesma coisa. Estude o tempo todo porque é mitzvah. Por mais que talvez eu não estou entendendo tudo, talvez eu não estou entendendo plenamente, mas estuda mais uma vez. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Hashem. Eu não estou estudando só para adquirir conhecimento. O estudo em si é uma mitzvah. Ao estudar, eu estou cumprindo a vontade de Hashem. Tá? Então é curioso, eu estou fazendo um estudo sem prazer. Porque se eu não estou conseguindo entender plenamente, que prazer que eu tenho de estudar isso. Mas eu estou chegando. Tá? Então, isso, até um certo ponto, é curioso porque... Por quê? Porque eu vou dar um exemplo do que acontece muitas vezes na Yeshiva. Tá? Isso com rapazes de 14 anos, 15 anos, eu estou no comecinho. Tá? Quando ele começa a estudar, ele obviamente não consegue entender tudo, porque ele não tem hebraico o suficiente. Se ele for estudar Talmud, ele não tem aramaico o suficiente. Então, assim, não é tão fácil, tá? Então, estuda, tudo bem, alguma coisa ele capta. O que acaba acontecendo muitas vezes é que ele diz, mas eu não entendi muito bem. E acontece, não sempre, mas acontece, de na Yeshiva, o Rav dizer para ele, continua estudando, que a resposta para a tua pergunta está mais adiante. Tipo assim, se você parar aqui, você não vai conseguir entender mais adiante. Então você vai desistir, não vai conseguir chegar no próximo. Se você chegar um pouquinho mais para frente... Tá. Então, o exemplo que dão, se eu quisesse descobrir petróleo no quintal da minha casa, não que eu tenha um quintal, mas enfim, digamos que eu tivesse um quintal na minha casa, tá? E eu quisesse descobrir se tem petróleo ou não, eu iria precisar de um equipamento muito sofisticado para fazer o buraco com tamanha profundidade e conseguir chegar até onde está. Então, é muito difícil que eu consiga fazer isso. Tá? Porque eu não tenho equipamento. Digamos que o único instrumento que eu tenho é uma pá. E eu quero chegar fundo. Como é que eu chego fundo com uma pá? Então, o único jeito de chegar fundo cavando com uma pá é você usar um terreno muito grande. Quanto mais você cobre terreno, mais fundo você pode ir. Se você quiser cavar só num lugarzinho assim, você não consegue muito fundo, tem pouco terreno. Mas se você pegar um terreno maior, você vai conseguir ir mais fundo. Vai levar mais tempo, mas você vai conseguir mais fundo. Por quê? Você tem mais terreno. Então você tem como cavar mais fundo.
Muito bem. Então se fala a mesma coisa. Se eu quero entender Torá com mais profundidade, eu preciso conhecer mais. Mais tempo. Eu tenho que absorver mais, eu tenho que abrir mais, porque meus instrumentos são rudimentares. Eu tenho uma pazinha lá para cada uma colher, talvez. Tá? Então, assim, não vai dar para eu ir muito fundo. Então, não adianta eu querer explorar muito fundo, mas se eu cobrir mais terreno, se eu estudar mais, me abrir para mais estudo, talvez eu não consiga entender tudo, mas na medida que eu abro para mais estudo, eu vou conseguir ir mais fundo, porque eu vou ter um campo maior para explorar. Basicamente essa é a ideia. Então, quando ele fala aqui, estuda, garçana, faz a tua alma estudar, tá? Sem parar, mesmo que você não entende tudo, que já é como se traduz essa palavra, usando o sentido que está em aramaico. Tem uma leve conotação em hebraico, tá? Mas já vai para um outro lado. Isso vai te dar, sim, a possibilidade de você o tempo todo estudar a Torá. Porque você não vai parar toda vez que você não entende alguma coisa. Você vai dizer, tudo bem, isso eu não entendi ainda plenamente. Vou para o próximo, quem sabe daqui a pouco eu consigo entender. A próxima eu vou entender melhor, a outra eu vou entender melhor. Tá? Por quê? Porque eu não estou fazendo isso só porque eu tenho prazer de estudar. Eu estou fazendo isso porque essa é a mitzvah. Eu estou cumprindo a vontade de Hashem, que Ele quer que eu estude. Então, quanto mais eu estudar, mais eu tenho a possibilidade de um dia entender melhor aquilo que eu já estudei, até aquilo que eu não entendi. Claro isso? Tá. Então, vamos para o próximo. Podemos? Eu acho que não vai dar, não. Agora já são meio-dia. Tá, então a gente vai dar um pequeno recreio para a próxima aula. Exatamente.